e agora eu converso com o Ricardo Leonetti, ele que é chefe do cartório da Justiça Eleitoral aqui da região de Tubarão, para falar conosco sobre algumas ações, né, do cartório eleitoral aqui na nossa região. Ricardo, aqui em Jaguaruna ainda está bem em dia, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por estar aqui conosco, Ricardo. Boa tarde ou boa noite, Marquinhos, Marcelo, aos nossos ouvintes da Rádio H2OFM. Aliás, Marcos, só uma dúvida. Após as 18 horas, mesmo estando com o céu claro, se cumprimenta dando boa noite, é isso? Desejando boa noite? Pois agora, com o Coutinho já dou boa tarde, boa noite, para não ter chance de erro, né? Então tá bom, então um bom dia, boa tarde, boa noite para nós. Isso, como diz ele, dependendo da ocasião. Ricardo, a Justiça Eleitoral, né, vai fazer uma movimentação na região com várias atividades. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e por que, né, essa ação da Justiça Eleitoral, me parece em especial no Sangão e Jaguaruna, né? Isso, Marcos, agora nós já estamos tentando encaminhar algumas atividades que serão do ano eleitoral em 2026, como fechamento do cadastro, atendimento dos eleitores. Então, agora, nesse mês de outubro, nós estamos executando um projeto chamado Justiça Eleitoral em Movimento. O que é isso? Nós levamos todos os cartórios, servidores, computador, fotográfica, o PES-MAUD, para a gente fazer já a biometria dos eleitores, fazer o título eleitoral na cidade dos eleitores que estão sendo atendidos pela 33ª Zona Eleitoral. Então, agora em outubro a gente vai atender Sangão, nessa semana, a gente já começa amanhã, e na próxima semana Jaguaruna. Então, a gente leva toda a estrutura do cartório para a Câmara dos Vereadores desses municípios e recebemos os eleitores de Sangão, de Jaguaruna, na própria cidade deles. Eles não precisam se deslocar até Tubarão. Ricardo, esse trabalho que vocês vão desenvolver, né? Esses serviços são importantes para atualizar essa questão da relação do eleitor com a Justiça Eleitoral, né? Sim, Marcos. O que acontece? A legitimidade dos resultados das eleições ele está diretamente ligado ao número de eleitores que vai votar no dia da eleição. Então, por exemplo, em Jaguaruna, nós tivemos aí um processo, né, migratório bem considerável nesses últimos anos. Só para ter uma base, em 2016, eu até estava colhendo esses dados agora, 2016, Jaguaruna tinha aproximadamente 14 mil eleitores. Agora, hoje, já tem mais de 16 mil, ou seja, um incremento de 2 mil eleitores, que é uma taxa acima de 15%. E eu acredito que até 2026 é capaz de a gente chegar até 17 mil eleitores aí no município de Jaguaruna. Então, a gente quer atender esses eleitores que ainda não transferiram o título, né, para o município de Jaguaruna, para que eles votem no município onde eles estão morando atualmente e que o resultado da eleição lá na frente ele seja muito apropriado, muito condizente com aquilo que é a vontade da população que mora aí em Jaguaruna, que é o exemplo que eu estou dando. Certo. Relacionado aí à questão da biometria, Ricardo, esse trabalho também vai ser desenvolvido. Como é que está essa outra plataforma, vamos dizer assim, relacionada aos municípios aqui que vão ser realizados esses atendimentos? A biometria, na próxima eleição, ela não vai ser obrigatória. Tá? Então, assim, aquele eleitor que já tem o título há muito tempo e ainda não fez a biometria, ele não precisa se preocupar porque ele vai poder votar no ano que vem. Porém, a gente sugere que ele faça a biometria, que ele mantenha o cadastro dele atualizado, porque hoje em dia muitos serviços do governo federal, por exemplo, o INSS, aquela plataforma .gov, está exigindo que o eleitor tenha uma biometria cadastrada para fazer aquele reconhecimento facial e para permitir que a pessoa acesse esses serviços. Então, hoje mesmo, a gente está com uma demanda muito grande de pessoas, de eleitores, né, idosos, com uma idade já avançada, que recebem algum tipo, uma aposentadoria, uma pensão da INSS, que eles vêm buscar os nossos serviços justamente para ter essa biometria e depois conseguir acesso às plataformas do governo federal. Como é que vai acontecer esse trabalho, Ricardo? Porque as pessoas têm que ir nos locais, mas têm que levar alguma documentação. Como é que as pessoas têm que proceder? Sim, Marcos, eu acredito que serviço da Justiça Eleitoral, de obtenção de título eleitoral, seja o que tem a menor burocracia dentre todos os outros documentos que são feitos, né, pelos órgãos públicos. Então, assim, para fazer o título, basta o eleitor ter uma identidade, né, um RG, um documento oficial foto, a CNH, e um comprovante de endereço. Só esses dois documentos,
não paga nada, fica pronto na hora, tá? E o eleitor já fica quite com a Justiça Eleitoral. Então, assim, agora, quando nós vamos... Amanhã, por exemplo, a gente vai ficar de terça a sexta em Sangão, das 13h30, da 1h30 da tarde, às 5h30 da tarde. Então, qualquer eleitor que estiver por ali e quiser fazer o título, ele só leva esses 2 documentos. Aí, daqui a pouco ele chegou ali, esqueci o comprovante de endereço. Ele pode pedir para algum parente, algum amigo, mandar a foto do comprovante de endereço dele, pode ser o nome dele, da mãe, do pai, pode ser uma carteira de trabalho, enfim. No próprio, uma fotinho no WhatsApp, só nos mostra a telinha do celular que a gente também vai fazer. A Justiça Eleitoral, ela prima, né, pela facilidade de serviço. Então, essa semana, eu voltando a repetir, a gente vai atender da 1h30 às 5h30 em Sangão, tá? De terça a sexta, e na próxima semana, de terça a sexta, nós vamos atender nos mesmos horários, da 1h30 às 5h30 em Jaguaruna. E em Jaguaruna, eu queria até fazer um parênteses aqui, Marcos. Nós criamos um novo local de votação no balneário Arroio Corrente, onde tem ali o Clube de Mães, onde tem uma associação chamada Amor para Jágua. Certo. Porque nós tivemos ali um aumento, né, bem considerável de eleitores. E como eu falei, alguns anos atrás nós tínhamos 2.000 eleitores a menos em Jaguaruna. E agora que nós temos esse acréscimo no número de eleitores, nós precisamos criar novos locais de votação para atender todos com conforto. Ali no Arroio Corrente não tinha ainda, Ricardo? Não tinha. Nós vamos criar agora. Inclusive, nós já estamos ali conversando com o pessoal da associação. Hoje vem um vereador aqui que é ligado com aquela comunidade. E inclusive, a gente está contando agora com o apoio de vocês, da Rádio H2O, para divulgar que nós temos esse novo local de votação em Jaguaruna. Então, o eleitor que, por exemplo, morava ali no Arroio Corrente, tinha que ir até o centro, até o Riachinho, até Cambão para votar, agora ele pode transferir para o próprio Arroio Corrente e vota ali bem próximo da sua casa. Perfeito. Muito bem, são 18h31, estamos conversando com o chefe do cartório eleitoral, Ricardo Leonetti. Ricardo, já quero agradecer a sua participação, sempre com a disposição de trazer informações relevantes a respeito das questões, né, do cartório eleitoral, da justiça eleitoral. Nesse momento estou recebendo uma mensagem aqui do Kleber, ele que é morador de Sangão e diz que ele morava no interior do Paraná e agora está morando em Sangão. De que forma ele deve proceder? Quais os documentos em relação... Ele diz que mora em uma residência alugada. Qual é a orientação nesse sentido? Sim, é Kleber, o nome desse nosso ouvinte eleitor, é isso? Kleber? Isso, o Kleber. Tá, Kleber, então assim, é muito simples. Como eu já falei, basta levar a identidade e um comprovante de endereço. Se por acaso o senhor mora de aluguel, pode levar o contrato de aluguel. Caso não tenha um contrato de aluguel, o senhor pode levar uma carteira de trabalho da firma onde trabalha em Sangão, pode levar até um cartãozinho do posto de saúde ou um comprovante de matrícula, sei lá, de um filho, de uma filha que estuda numa escola de Sangão. Então, é muito fácil comprovar o vínculo com o município para poder fazer essa transferência do título. Então, o senhor vai transferir do Paraná para Sangão. A gente vai atender a semana, como eu falei, da 1h30 até 5h30 da tarde. O senhor só leva a sua identidade, um comprovante de endereço, que a gente vai fazer esse título eleitoral para o senhor na hora, não vai pagar nada e vai ficar tudo certinho. Muito bem, 18h33. Estamos recebendo aqui um questionamento também da Elisete, ela que é moradora aqui do Riachinho, a respeito de quem já não tem mais o título naquela versão antiga, a versão impressa de papel, e é necessário que busque uma nova via. Qual é o procedimento indicado? Elisete, o título, ele não é obrigatório para votar. Eu estou obrigado a só fazer o título para se alistar como eleitor. Então, depois que já tem inscrição eleitoral, não precisa mais usar o documento em si. Então, no dia da eleição, se a senhora souber onde é que é a sua sessão, onde é seu local de votação, basta levar a sua identidade e aí o pessoal, o mesário, vai lhe identificar e vai reconhecer ali no caderno de votação. E caso a senhora já tenha biometria, também colocando o dedo ali no nosso aparelho, né, na central, no terminal do mesário, também vai te reconhecer e vai ver se a senhora vota ou não vota naquele local e já vai puxar todos os seus dados. Isso, o seu Luiz Antônio, morador aqui do Balneário Camacho, ele diz que já reside em Jaguaruna há mais de 10 anos, vai completar 11 anos. Ele veio do Rio Grande do Sul e ele disse exatamente o que você frisou, Ricardo, a respeito da movimentação, da população em Jaguaruna nesse fluxo migratório
dos gaúchos do Rio Grande do Sul, da população do Rio Grande do Sul, que é uma parcela significativa aqui em Jaguaruna, Ricardo. Assim como o nosso ouvinte, eu também vim do Rio Grande do Sul, moro aqui em Santa Catarina e não pretendo mais voltar. Então é aquela história, o gaúcho quando vem para cá fica e não volta mais. Então a gente está notando sim esse crescimento e por isso a gente está tentando deixar o cadastro eleitoral ele bem conforme, né, com a realidade atual, ou seja, a gente vai atrás dos eleitores, a gente está levando todo o estudo do cartório agora para Jaguaruna e Sangão, para que a gente consiga incentivar que as pessoas transfiram esses títulos e também nós estamos buscando outros locais de votação para conseguir abrigar todos, né, todos esses novos eleitores, né, que estão vindo de outras regiões, para que a gente possa atender com o maior conforto possível, que não tenha tanta fila, que não tenha tanta demora para ser atendido, para votar. Então a gente está buscando essas alternativas para atender todos esses eleitores que estão vindo de outros municípios ou outros estados. Em relação à última eleição, sobre os processos, especialmente relacionados às questões da justiça eleitoral, sobre partidos e candidatos, existem algumas pendências ainda que estão tramitando na justiça, Ricardo? Marcelo, nós temos aqui agora poucos processos, né? A gente já quase zerou o estoque. São basicamente prestações de contas em que ali a conta foi desaprovada, aí o candidato vai ter que devolver um valor, né, ao Tesouro Nacional. Um processo ou outro ali que é uma investigação, que está dando um trabalho maior, porque tem uma complexidade, tem que ter audiência, tem investigações, mas nada assim que vai, eu acredito, né, interferir assim na política aí, pelo menos de Jaguaruna e Sangão, não, porque nesses municípios a gente tem um outro aqui vinculado à 33ª, mas até por conta da investigação eu não posso detalhar muito como é que está a movimentação deste inquérito. Ok, 6h36, Ricardo, então o seguinte, só reforçando, né, a questão já de 2026, uma eleição, claro, que é diferente das últimas eleições municipais, mas que precisa também de um trabalho, de uma organização da justiça eleitoral, né, Ricardo? Reforçando então, pedir para ti dar uma reforçada aí nesses atendimentos que vocês vão fazer já em Sangão e Jaguaruna também, nesses próximos dias. Então, Marcos, até peço desculpa que passou um caminhão aqui na frente. Sem problema. No cartório bem aqui na avenida principal de Tubarão. Então, assim, a gente vai pedir para todos aqueles eleitores que eles precisam fazer alguma movimentação no seu cadastro, regularizar a sua situação eleitoral, fazer o primeiro título, a transferência, como dois ouvintes nossos agora, né, disseram que tem essa necessidade, que eles venham até a Justiça Eleitoral, e agora a gente vai estar mais próximo de vocês, pelo menos nessas 2 semanas. Agora, essa semana, a partir de amanhã em Sangão, da 1h30 às 5h30 da tarde, na Câmara de Vereadores, tá? De Sangão, para atender todos os eleitores. E não precisa ser só eleitor de Sangão também, daqui a pouco tem alguém de Jaguaruna que trabalha em Sangão, ele já pode nos procurar lá em Sangão para transferir o título para Jaguaruna. Porque a Justiça Eleitoral, a gente tem aqui no estado de Santa Catarina um serviço chamado Super Central de Atendimento. Então a gente consegue transferir e movimentar eleitores de todos os municípios em um município qualquer. Então, assim, se a gente está atendendo em Sangão, agora, semana, a gente pode atender eleitor de Jaguaruna também, de Tubarão. Enfim, aí na outra semana, aí do dia 21 a 24 de outubro, de terça a sexta, da 1h30 às 5h30 da tarde, nós vamos atender em Jaguaruna, também na Câmara de Vereadores. E como eu falei, basta levar um documento oficial de identidade e um comprovante de endereço para fazer o título. Não paga nada, fica pronto na hora e já leva, né, consigo ali a sua inscrição eleitoral. Ok, Ricardo, você falou uma dúvida até, né? Você falou ali do novo local de votação em Arroio Corrente e também já falou aí do crescimento de eleitores aqui em Jaguaruna. E existe a possibilidade de, como Arroio Corrente, outros locais também serem criados para votação por conta desse aumento de eleitores? Sim, Marcos, a gente ver qual é a possibilidade de criar o local, mas para isso a gente precisa de uma estrutura. Uhum. Esse local que foi criado agora no Rio Corrente, a comunidade ali, a associação chamada Amor para Java, já nos trouxe quase tudo pronto, digamos assim. Certo. Trouxeram um número de mesários voluntários, nos trouxeram fotos do local que vai abrigar a sessão eleitoral, documentaram, né, que havia aquela estrutura. Então, para a Justiça Eleitoral isso facilita muito. Porque, como o senhor sabe, nós somos apenas 5 servidores, que atende aí 5 municípios, né? Uhum. E alguns locais, como Torneira, em Jaguaruna, fica 40, 50 quilômetros de distância do cartório. Então, a gente precisa também contar com o apoio da comunidade. A Justiça Eleitoral não dispõe de quase nenhum recurso. Até, por exemplo, amanhã a gente vai para Sangão, semana que vem a gente vai para Jaguaruna,
E quem vem nos buscar é o pessoal da prefeitura ou da Câmara, porque a gente não tem nem carro. Então, a Justiça Eleitoral não possui carro oficial, né? Pelo menos não nos cartórios de servidores. Sim. Então, quando a comunidade nos apresenta uma estrutura, nos mostra uma boa vontade de também contribuir, né, com a Justiça Eleitoral, aí a gente estuda esse projeto e tenta viabilizar esse novo local de votação. Então, a comunidade pode ter essa iniciativa, né, Ricardo? Deve. Sim, deve. É o ideal, porque, como eu falei, a Justiça Eleitoral, para nós, assim, ó, nas eleições a gente convoca mais de 1.150 mesários, por exemplo, em todos os 5 municípios. Se a gente tiver que ir atrás de mais 4, isso acaba impactando, porque é uma quantidade enorme. E aí, daqui a pouco tem uma comunidade em que tem pouquíssimas pessoas, que não tem ninguém que vai se dispor a trabalhar, vai acabar criando uma dificuldade gigantesca para nós, da Justiça Eleitoral, e até para o próprio eleitor, que ele vai chegar lá no local, não vai ser bem atendido, não vai ter estrutura, às vezes não tem nem energia elétrica, então não fica inviável. Então a gente tem que ponderar, tem que considerar todas essas circunstâncias para ver se é possível ou não criar esse novo local de votação. Ok, eu conversei então com o Ricardo Leonetti, chefe do cartório eleitoral de Tubarão. Ricardo, muito obrigado pela participação, a gente agradece, a H2O sempre à disposição para as informações da Justiça Eleitoral aqui para a nossa região. Marcos, eu que agradeço, né, em nome da Justiça Eleitoral. Esses nossos eleitores de São João de Jaguaruna puderem procurar os nossos serviços nas suas cidades, agora nas 2 próximas semanas, nós vamos atender com toda a cordialidade, com toda a atenção. E a Justiça Eleitoral permanece à disposição, como sempre, e agradeço aí o serviço da H2O na divulgação. Ok. Excelente semana aí a todos os nossos eleitores. Boa noite, Ricardo. Obrigado. Boa noite, obrigado.